Eu levei a facada, você vê a imagem, aparece a lâmina saindo, e eu falava, levei uma. O que estava acontecendo? Levei um soco na barriga, parecia uma bolada. E daí eu consegui levantar a camisa e ver que tinha um buraco grande e não sangrava. Eu levei a facada, você vê a imagem, aparece a lâmina saindo, e eu falava, levei uma. O que estava acontecendo? Levei um soco na barriga, parecia uma bolada. E daí eu consegui levantar a camisa e ver que tinha um buraco grande e não sangrava. Eu levei a facada, você vê a imagem, aparece a lâmina saindo, e eu falava, levei uma. O que estava acontecendo? Levei um soco na barriga, parecia uma bolada. E daí eu consegui levantar a camisa e ver que tinha um buraco grande e não sangrava. Eu levei a facada, você vê a imagem, aparece a lâmina saindo, e eu falava, levei uma. O que estava acontecendo? Levei um soco na barriga, parecia uma bolada. E daí eu consegui levantar a camisa e ver que tinha um buraco grande e não sangrava. Eu levei a facada, você vê a imagem, aparece a lâmina saindo, e eu falava, levei uma. O que estava acontecendo? Levei um soco na barriga, parecia uma bolada. E daí eu consegui levantar a camisa e ver que tinha um buraco grande e não sangrava. Eu levei a facada, você vê a imagem, aparece a lâmina saindo, e eu falava, levei uma. O que estava acontecendo? Levei um soco na barriga, parecia uma bolada. E daí eu consegui levantar a camisa e ver que tinha um buraco grande e não sangrava. Eu levei a facada, você vê a imagem, aparece a lâmina saindo, e eu falava, levei uma. O que estava acontecendo? Levei um soco na barriga, parecia uma bolada. E daí eu consegui levantar a camisa e ver que tinha um buraco grande e não sangrava. Eu levei a facada, você vê a imagem, aparece a lâmina saindo, e eu falava, levei uma. O que estava acontecendo? Levei um soco na barriga, parecia uma bolada. E daí eu consegui levantar a camisa e ver que tinha um buraco grande e não sangrava. Eu levei a facada, você vê a imagem, aparece a lâmina saindo, e eu falava, levei uma. O que estava acontecendo? Levei um soco na barriga, parecia uma bolada. E daí eu consegui levantar a camisa e ver que tinha um buraco grande e não sangrava. Eu levei a facada, você vê a imagem, aparece a lâmina saindo, e eu falava, levei uma. O que estava acontecendo? Levei um soco na barriga, parecia uma bolada. E daí eu consegui levantar a camisa e ver que tinha um buraco grande e não sangrava. Eu levei a facada, você vê a imagem, aparece a lâmina saindo, e eu falava, levei uma. O que estava acontecendo? Levei um soco na barriga, parecia uma bolada. E daí eu consegui levantar a camisa e ver que tinha um buraco grande e não sangrava. Eu levei a facada, você vê a imagem, aparece a lâmina saindo, e eu falava, levei uma. O que estava acontecendo? Levei um soco na barriga, parecia uma bolada. E daí eu consegui levantar a camisa e ver que tinha um buraco grande e não sangrava. Eu levei a facada, você vê a imagem, aparece a lâmina saindo, e eu falava, levei uma. O que estava acontecendo? Levei um soco na barriga, parecia uma bolada. E daí eu consegui levantar a camisa e ver que tinha um buraco grande e não sangrava. Eu levei a facada, você vê a imagem, aparece a lâmina saindo, e eu falava, levei uma. O que estava acontecendo? Levei um soco na barriga, parecia uma bolada. E daí eu consegui levantar a camisa e ver que tinha um buraco grande e não sangrava. Eu levei a facada, você vê a imagem, aparece a lâmina saindo, e eu falava, levei uma. O que estava acontecendo? Levei um soco na barriga, parecia uma bolada. E daí eu consegui levantar a camisa e ver que tinha um buraco grande e não sangrava. Eu levei a facada, você vê a imagem, aparece a lâmina saindo, e eu falava, levei uma. O que estava acontecendo? Levei um soco na barriga, parecia uma bolada. E daí eu consegui levantar a camisa e ver que tinha um buraco grande e não sangrava. Eu levei a facada, você vê a imagem, aparece a lâmina saindo, e eu falava, levei uma. O que estava acontecendo? Levei um soco na barriga, parecia uma bolada. E daí eu consegui levantar a camisa e ver que tinha um buraco grande e não sangrava. Eu levei a facada, você vê a imagem, aparece a lâmina saindo, e eu falava, levei uma. O que estava acontecendo? Levei um soco na barriga, parecia uma bolada. E daí eu consegui levantar a camisa e ver que tinha um buraco grande e não sangrava. Eu levei a facada, você vê a imagem, aparece a lâmina saindo, e eu falava, levei uma. O que estava acontecendo? Levei um soco na barriga, parecia uma bolada. E daí eu consegui levantar a camisa e ver que tinha um buraco grande e não sangrava. Eu levei a facada, você vê a imagem, aparece a lâmina saindo, e eu falava, levei uma. O que estava acontecendo? Levei um soco na barriga, parecia uma bolada.
E daí eu consegui levantar a camisa e ver que tinha um buraco grande e não sangrava. Eu levei a facada, você vê a imagem, aparece a lâmina saindo, e eu falava, levei uma. O que estava acontecendo? Levei um soco na barriga, parecia uma bolada. E daí eu consegui levantar a camisa e ver que tinha um buraco grande e não sangrava. Eu levei a facada, você vê a imagem, aparece a lâmina saindo, e eu falava, levei uma. O que estava acontecendo? Levei um soco na barriga, parecia uma bolada. E daí eu consegui levantar a camisa e ver que tinha um buraco grande e não sangrava. Eu levei a facada, você vê a imagem, aparece a lâmina saindo, e eu falava, levei uma. O que estava acontecendo? Levei um soco na barriga, parecia uma bolada. E daí eu consegui levantar a camisa e ver que tinha um buraco grande e não sangrava. Eu levei a facada, você vê a imagem, aparece a lâmina saindo, e eu falava, levei uma. O que estava acontecendo? Levei um soco na barriga, parecia uma bolada. E daí eu consegui levantar a camisa e ver que tinha um buraco grande e não sangrava. Eu levei a facada, você vê a imagem, aparece a lâmina saindo, e eu falava, levei uma. O que estava acontecendo? Levei um soco na barriga, parecia uma bolada. E daí eu consegui levantar a camisa e ver que tinha um buraco grande e não sangrava. Eu levei a facada, você vê a imagem, aparece a lâmina saindo, e eu falava, levei uma. O que estava acontecendo? Levei um soco na barriga, parecia uma bolada. E daí eu consegui levantar a camisa e ver que tinha um buraco grande e não sangrava. Eu levei a facada, você vê a imagem, aparece a lâmina saindo, e eu falava, levei uma. O que estava acontecendo? Levei um soco na barriga, parecia uma bolada. E daí eu consegui levantar a camisa e ver que tinha um buraco grande e não sangrava. Eu levei a facada, você vê a imagem, aparece a lâmina saindo, e eu falava, levei uma. O que estava acontecendo? Levei um soco na barriga, parecia uma bolada. E daí eu consegui levantar a camisa e ver que tinha um buraco grande e não sangrava. Pois bem, você Eu já levei a parou pra facada, pensar você vê a imagem, aparece a lâmina Lula foi saindo, preso tão e eu rápido falava, e levei uma. Bolsonaro O que estava acontecendo? até Levei hoje um soco na passou? barriga, parecia uma bolada. Você já parou para E daí eu pensar? consegui levantar a camisa e tenho ver que tinha um certeza que buraco sim. grande e não Porque eu sangrava. tenho pensado sobre isso. Eu levei a facada, Lula foi você vê a preso imagem, aparece a lâmina rapidamente, saindo, e e eu Bolsonaro, falava, levei embora uma. tenha O que estava acontecendo? cometido Levei tantos atos, soco na barriga, parecia uma pelo que tudo bolada. indica, criminosos, E daí eu consegui não é? levantar a Até camisa e ver que tinha um fugir buraco do grande e não país, sangrava. está livre, está Eu levei a solto. facada, Isso será por você quê? vê a imagem, aparece a lâmina saindo, Eu encontrei um e eu vídeo falava, em que levei uma. Lula O que estava acontecendo? Levei responde a essa indagação. soco na barriga, parecia uma Lula bolada. responde E daí eu a consegui essa dúvida, levantar a camisa e ver que tinha um ressaltando buraco que grande e não sangrava. existem três esferas Eu levei a de facada, processo. você vê a imagem, Na aparece a esfera lâmina saindo, política, e eu Bolsonaro falava, era para ter levei sido uma. O que estava caçado. acontecendo? Levei Bolsonaro era soco na para ter barriga, sido parecia uma bolada. impeachmentado, não é? E daí eu consegui Tinha mais de levantar a camisa e ver que tinha um 150 buraco pedidos de grande e não impeachment sangrava. ali na Eu Câmara levei a de facada, Deputados Federais, na você vê a mesa imagem, aparece a a lâmina priori saindo, de e Rodrigo eu falava, Maia, levei uma. que era O que estava presidente acontecendo? da Levei Câmara de Deputados soco na Federais, barriga, e a parecia uma bolada. posteriori de E daí eu consegui levantar a Arthur camisa Lira, e ver que tinha um que se buraco tornou, grande e então, não sangrava. presidente da Câmara de Deputados Federais, Eu levei e que a facada, decide se vai dar andamento você vê a ou não. imagem, Então, aparece a primeira lâmina saindo, situação, e eu falava, politicamente, era para levei uma. O Bolsonaro que ter estava sido acontecendo? Levei caçado e soco impeachmentado. na barriga, Mas parecia uma não foi. bolada. Graças às E daí eu emendas consegui levantar a secretas, camisa e ver que tinha um teve buraco um grande e não verdadeiro sangrava. balcão que toma lá Eu levei da a cá, facada, de negociata, você vê a imagem, Bolsonaro aparece a não foi lâmina impeachmentado. saindo, e eu Mas tem um falava, julgamento levei social. o que estava acontecendo? Você Levei mesmo faz esse soco na barriga, julgamento parecia uma social, como bolada. você comenta aqui no E canal. daí eu consegui Cadeias levantar a já, camisa e ver que tinha um justiça buraco seja grande e não feita, sangrava. Anistia, não. Eu levei a São facada, centenas, são você vê a milhares imagem, de pessoas aparece a lâmina só no saindo, meu canal que e eu comentam falava, esse julgamento, levei uma. que é o O que estava julgamento acontecendo? Levei social, querendo soco na barriga, justiça, parecia uma querendo bolada. realmente cadeia, E daí eu consegui querendo uma levantar a camisa resposta e ver que tinha um por parte buraco do poder grande e não público. sangrava. Esse é o julgamento Eu levei a social. facada, você vê a imagem, Entendem aparece a que lâmina Bolsonaro saindo, tem que e ser eu falava, preso, tem que responder levei pelos uma. seus O que estava crimes. acontecendo? Levei E o julgamento soco na barriga, social, parecia uma bolada. ele traz E daí eu consegui levantar a essa camisa e ver que tinha um buraco noção grande e de não justiça. sangrava. Digo noção porque Eu levei a facada, tem todo você vê a imagem, aparece a lâmina contexto saindo, de sentimentos, e eu falava, de raiva levei às uma. O vezes, que estava acontecendo? Levei né, de tristeza, soco na barriga, parecia uma de bolada. senso de justiça. E daí eu consegui em que a grande levantar a maioria camisa e ver que dos tinha um buraco brasileiros grande e hoje não sangrava. querem ver Bolsonaro Eu levei a atrás das facada, grades, pagando você vê a pelos seus imagem, crimes. aparece a lâmina Esse saindo, é um julgamento e eu mais sério falava, e social. levei uma. O que Mas estava tem um acontecendo? Levei julgamento soco na judicial, barriga, parecia uma que bolada. digamos que é aquele que E daí eu vale consegui de fato levantar de a camisa e ver que verdade, tinha um buraco leia-se grande e não para a sangrava. pessoa ir para trás das Eu levei a grades, facada, ou não. você vê a imagem, aparece a Novamente lâmina a saindo, pergunta, e eu falava, por que
Levei que uma. Lula O que foi estava acontecendo? preso Levei tão um rapidamente. soco na barriga, parecia uma bolada. Bolsonaro E daí